Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Juízes, no capítulo 6, no versículo 1. Aqui vem falando de Gideão, que ele se torna juiz de Israel, né? Mas antes nós vamos ver aqui cada versículo, né? Que o povo de Deus havia já se desviado do caminho do Senhor. Eles foram para uma rota que não era do Senhor, uma rota errada, né? E assim, se desviando, fez com que o mal se virasse contra ele, fez com que ficasse sobre o domínio do inimigo, né? E aqui vamos ler aqui para compreendermos melhor o nome de Jesus. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Então o povo ficou 7 anos vivendo uma vida de opressão, de humilhação, porque estava longe do Senhor, né? Por causa da desobediência, eles foram servir outros deuses, né? Eles foram ingratos para com o Senhor e assim essa porta ficou aberta para o inimigo escravizá-lo, né? Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, né? Então, os israelitas, eles fizeram, né, pela maldade dos medianitas, né, por eles sofrerem na mão dos medianitas, eles fizeram um esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Então, sempre que os israelitas faziam um plantio, os saqueadores de Midian, de Abimeleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam a plantação até Gaza. Então, tudo que eles plantavam era saqueado, né? Deixa eu beber água. Tá ouvindo? Então, aqui está dizendo que era toda vez que eles plantavam, né? Os medianitas iam lá, saqueavam, né? Destruía a plantação, né? E levava as ovelhas, os bois, jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Então eles eram cruéis, perversos, né? E eles estavam ali para destruir, para infernizar a vida do povo de Deus, né? Então nós sabemos, né, que se o povo tivesse antes, né, ser redimido com Deus, se arrependido, voltado para o Senhor, eles não estariam vivenciando, né, sendo escravos do inimigo. Eles estariam liderando por cima e o Senhor estaria guardando ele, porque o Senhor só tem compromisso com os filhos obedientes e tementes a ele. Então, né, longe do Senhor, né, eles estavam fora da habitação de Deus, né? Estava dando a brecha para o inimigo entrar. Então, se ele se redimisse, com certeza o inimigo não ia roubar aquilo que eles estavam ali plantando, aquilo que era para eles comerem, não é verdade? Mas aqui vem dizendo assim, né? Cadê? Vamos ver, levaram ovelha, bois e jumentos, não deixaram coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegaram em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiram quando a terra estava devastada. Então, olha, ou seja, ele só saía daquela terra quando aquela terra estivesse devastada, destruída, tivesse pego tudo daquele lugar, né? Então o povo sofria, né? Eles ficaram até um bom tempo sofrendo, padecendo na mão desses perversos, né? Mas nós vamos ver aqui também outro resgate que chega para o povo, porque todo aquele que clamam pela intervenção divina, né? O Senhor se faz presente, o Senhor resgata com a mão dele forte, e o Senhor aqui vai mostrar que quando houve arrependimento do povo de Deus, o Senhor providenciou já um libertador aqui para libertar ele da garra do inimigo, que foi Gideão. E aqui nós vamos ver aqui que depois que foi devastado, né, os medianitas reduziram Israel,
mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Então o povo estava sem saída, né? E você vê que quando a pessoa está sem saída, né, ela não vê solução, né, porque tudo que ela tinha que fazer ela já fez, e agora ela se olha e se vê sem condições de se erguer, né? Ela olha para aquele cenário que é impossível e vê que somente o Senhor pode fazer o que ela não pode fazer. O que acontece, né? Israel, ele clamou ao Senhor, tá certo, clamou no dia da angústia, da adversidade, no dia de tribulação, né? Um período que ele estava passando que era impossível. Foi até o Senhor? Foi certo? Foi. Mas se eles também tivessem ido antes, se arrependido lá atrás, o Senhor estaria privando eles de vivenciar e de ser e terem a sua vida aqui poupado desse sofrimento. Ou seja, né, o inimigo não ia lá para roubar o que era deles, né? Não poderia tocar, eu já falei. Então, o que acontece? Os medianitas, eles tinham reduzido a pobreza, porque o intuito do diabo, né, é ver a pessoa sofrer, padecer. Por quê? Porque é a imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus criou o ser humano para ser vaso de honra, de bênção, para dar frutos de justiça. Com isso, o inimigo ele quer fazer o contrário. Ele quer pisar nos filhos de Deus, querem fazer de cauda, querem fazer tapete, né? Querem envergonhar, né? Quer ver o povo sofrer, né? Mas quando se está liderando no mundo espiritual é o contrário, né? E aqui o inimigo estava fazendo a ruaça, estava se alegrando por estar pisando nos filhos de Deus, por estar fazendo eles sofrerem, né? E fazendo eles vivenciar os dias de tristezas, né? Mas aí o povo lembrou, agora eu lembro, né? No dia da dor, da aflição, o povo vai lembrar. Foram lá, lembrou de Deus. Nosso Deus nos resgatou, né? Do Egito com a sua forte mão. Aí veio a lembrança, ou seja, os dias difíceis que eles vivenciaram, de adversidade, que agora estavam vivenciando, fez a lembrança do quão grande e poderoso é o nosso Deus, quão amoroso, acolhedor, bondoso é o nosso Deus, que resgatou, né? Foi ao encontro deles para tirá-lo e levar para uma terra boa, que eles ali ficariam fartos, né? Seriam abençoados, seria um povo modelo para as nações. Mas Moisés deu o recado para eles: olha, vocês têm que se lembrar, vocês têm que estar envolvidos na presença do Senhor, buscando continuamente, sempre fazendo a lembrança pelo que o Senhor fez, e assim ser grato para com o Senhor, porque agindo assim, vocês jamais vão se desviar, jamais vão ser leal para com o Senhor. Mas não foi exatamente assim. O povo deu as costas para o Senhor, porque enquanto tinha um líder temente a Deus, que estava ali orientando, instruindo, eles estavam bem. Mas você vê que o povo, por ele estar construindo sua identidade ali no Senhor, eles precisavam de alguém, mas quando não tinha, eles não estava tão firmado assim, eles se desviavam. Ou seja, o que vai firmar cada um de nós é a palavra. Nós não podemos ficar sem a palavra, sem a presença de Deus. Pois é. Se você não reter a palavra, se você não for obediente ao Senhor, você vai ser desleal. E nós, hoje, que estamos já na presença do Senhor, nós não somos mais criança. Nós se tornamos adultos, como Paulo vem mencionando, mas espiritualmente amadurecidos, né? Vamos agir como os filhos sábios, prudentes, vamos agir com sabedoria no sentido de colocar em prática e viver dias melhores, né? Porque se retrocedermos, se fazermos o que é errado aos olhos do Senhor, nós vamos estar retrocedendo,
andando no caminho errado, né? Teremos dias difíceis, né? E assim não estamos nos tornando, né, imprudentes, né? E tudo que o Senhor quer é que os filhos dele tomem atitude, façam as coisas certas para que os seus dias sejam melhores e felizes, porque benefícios há para nós, né? Benefícios ao qual nós estaremos andando na obediência, fazendo com que as bênçãos do Senhor nos alcancem, e não só isso, estaremos também salvos. O nosso bem maior, nossa salvação. Então, o povo estava sofrendo porque tinha desobediência, porque estava longe do caminho do Senhor. E o Senhor nos fez para estarmos unidos. Então, o povo, enquanto eles não passassem por uma situação difícil, eles não voltariam para o Senhor. Então, você vê que a situação difícil, as adversidades, nos leva para o Senhor, leva as pessoas ao arrependimento, a reconhecer o poder e a grandeza de Deus para poder tirá-lo daquela situação, né? Ou seja, está doendo pouco, está sofrendo, mas está pouco, está aguentando, então ela vai continuando, porque ela no erro vai continuando longe do Senhor, porque ainda está aguentando, a dor não está sendo tão intensa, então ela vai continuar levando, sentindo, né? E com isso, ela ainda não se arrepende, ou seja, porque ela quer continuar fazendo as suas vontades, ela não quer renunciar, né? Ela quer seguir a Jesus, mas não quer negar a si mesma, quer ir, mas não quer mudar, não quer praticar a palavra, ou seja, o corpo está na igreja, mas quem lidera o coração, a vida, não é o Senhor ainda, porque não colocou o Senhor como prioridade, como primeiro. E aqui nós vamos ver que o povo de Deus tinha tudo para ser uma grande bênção, continua sendo grande bênção, né? Porque o Senhor tinha promessa para eles. Mas o que eu quero te dizer é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E o Senhor está sempre com os ouvidos atentos a cada clamor, a cada súplica. Aqui estamos vendo a história do povo israelita e vamos ver também entrando em cena o Gideão, né? Menor, né? Então nós vamos ver o menor, aquele que não se achava grande, que o Senhor escolheu para resgatar o povo dele, né? Deus sempre tem o plano de resgate para cada um de nós, né? E nós estamos vendo aqui que o nosso Deus, ele sempre vai estar de braços abertos para aquele que vai ao seu encontro, né? Então, aqui vem dizendo que quando o povo de Deus, israelita, clamou ao Senhor pela sua intervenção, olha só o que vem dizendo aqui, hein? Cadê? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, né? O Senhor falou. E o livrei dos egípcios e de todos que oprimi, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles, né? O Senhor vem relatando tudo que fez para ele, né? Fazendo a lembrança para o povo de Deus, né? Para cair a ficha, para ver que eles tinham Deus a favor dele, né? Tinha tudo de bom na vida deles, viram da maravilha, dos prodígios, né? E agora estava distante. Então o Senhor fez a lembrança dele: olha, eu expulsei seus inimigos, dei a você a terra deles, disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adoram os deuses dos amorreus, cuja terra agora vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então, quando nós não demos ouvido ao Senhor, os dias são do sofrimento, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar, né? Então, conhecendo a palavra, temos que obedecer.
quando conhece e desobedece, como o povo já conhecia e desobedeceu, eles estavam sendo filhos desobedientes. Eles largaram a mão do Senhor para se tornar amigo do inimigo, ou seja, do mundo, como os muitos fazem. Larga o Senhor, troca pelos seus prazeres, suas vontades e vivem para agradar a sua carne, né? E aqui vem dizendo em que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então você vê que todos ficavam ali, ó, em oculto, se escondendo os midianitas, para eles não atacarem a sua plantação, né, os animais que eles se esconderam. E vocês viram aqui na leitura que até os animais, né, foram levados, os camelos não, deixa eu ver, os bois e os jumentos foram levados por eles. E Gideão, ele estava, né, pisando uva lá, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Então, tudo eles faziam em oculto para que os midianitas não viessem roubar o pouco que já tinha, porque já tinha sido devastado uma grande parte, né? Então, eles ficariam com fome, né? Sem nada. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão parou. Ué, que voz é essa? Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Então Gideão criou uma explicação: Senhor, eu não estou entendendo como é que o Senhor aparece aqui dizendo que é comigo, conosco, e essa cidade está devastada, está em ruína, né? Como é isso? Me explique melhor. O que quer dizer o Senhor está conosco? E a situação está assim, ó, de cabeça para baixo, né? Não estamos vendo, né, nada de bom como o Senhor está vendo, em outras palavras, né? O Senhor conosco, né? Então tá mil maravilhas, mas não estou vendo essa maravilha aqui, né? E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Pois é, né? Ele falou assim, conversando com o Senhor. Ué, cadê as maravilhas? Cadê os milagres que os antepassados falaram? Ou seja, que o pai e a mãe deles falavam. Do Deus grande, do Deus poderoso. Faz isso, faz aquilo. E ele pensou, se esse Deus é tão grande, se o Senhor é tão grande e poderoso, por que tudo isso não sobreveio? Por que está acontecendo isso? Queremos, em outras palavras, queremos ver, se aconteceu, se o Senhor era assim, por que não estamos vendo aqui agora? Né? Acaso não disseram o Senhor nos tirou do Egito? Ou seja, o Senhor nos tirou do Egito? E cadê a mão forte, poderosa desse Deus aqui, tirou do Egito? E cadê essa providência? Cadê o guardar do Senhor? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas, né? Então, por que aconteceu tudo isso? Por que fomos entregues nas mãos dos midianitas? Então, nós sabemos porque os israelitas estavam na mão dos midianitas, porque no versículo 1 vem dizendo que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, Israel estava distante do Senhor, por isso que aconteceu isso, né? Mas Gideão estava querendo saber o porquê. Então o Senhor se voltou para ele e disse: olha, vá com a força que você tem e você vai libertar Israel dos midianitas. Ou seja, Gideão, ele tinha um senso de justiça. Gideão manifestou uma revolta perante as situações que ele estava contemplando sobre o povo de Deus, né? Ele se revoltou não aceitando do Deus que ele conhecia,
conhecia de falar, mas ainda não tinha experimentado, né? E Deus viu que ele seria um homem que ia libertar o povo de Deus, que ia lutar pelo povo de Deus, né? Que ia estar à frente, que era um guerreiro, que era forte, que era valente, né? E ele disse, sou eu que o envio. Então o Senhor está dizendo para ele, olha, você vai libertar Israel das mãos dos medianitas. Sou eu que estou te enviando, se eu estou enviando você, eu estou capacitando, eu estou sustentando. Eu vou ser com você, eu vou ser minha escolha para dar certo. E tudo aquilo que eu escolho, tudo aquilo que eu dou a missão, né? Tem êxito nas batalhas. Então não tema, seja forte, seja corajoso, vá e siga, coloque em prática minhas ordens. Então, vamos ver aqui. Mas o Senhor, como eu posso libertar Israel? Gideão não tinha experiência, não tinha provado ainda das maravilhas de Deus, só ouvia falar os pais dele, falando desse Deus. Ele não tinha experiência, ele não estava preparado, e ele disse assim, ué, como assim, Senhor, eu vou libertar Israel? Ele não via condição nele, mas quem o escolheu estava capacitando para dar essa condição, né? Porque Deus escolhe as coisas insignificantes, fracas, para confundir as fortes, né? E aqui ele vem dizendo assim, perguntou Gideão, meu clã é mais fraco de toda a tribo de Manassés, eu sou menor, importante da minha família, o Senhor. Em outras palavras, Gideão, né? Não estou interessado, né? Se você é fraco, se você é menor. Eu que estou te fazendo grande, eu que estou te capacitando. Creia em mim, confie em mim. Em outras palavras, né? Porque se o Senhor o chamou, era o Senhor que daria toda a condição de Gideão de seguir com essa missão, né? Mas ele foi ali sincero, ele expressou para o Senhor, né, que ele se achava menor, que ele se achava pequeno, que ele se achava fraco da tribo de Manassés por não ser importante, né? Quem disse que você precisa ser importante? Quem disse que você aí precisa ser importante para pregar a palavra de Deus, para ser um anunciador da palavra, para libertar o povo de Deus? Né? E quem disse que você tem que ser grande, conhecedor, famoso, né? Quem disse que você precisa ter família nomeada, que você precisa ter família de peso para você fazer o que eu quero, Gideão? Em outras palavras, né? A escolha de Deus é para confundir aqueles que se acham, aqueles que são alguma coisa. Então, eu trabalho assim, Gideão, pode confiar em mim, né? Confia naquele que te chamou, né? E faça a minha vontade, em outras palavras, né? Então, certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. O Senhor falou assim, Gideão, o Senhor encorajou a ele assim, Gideão, eu estarei com você, Gideão. Né? Eu entendo, né, que você não tem essa experiência como aqueles que já são, né, que era de nomes, tinha famílias, tinha famílias de peso, né? Famílias eram importantes, né? Mas nesse caso aqui, Juliana, você não precisa disso. Você tem a minha aprovação, você me escolhe, eu estou escolhendo, eu estou investindo em você, em outras palavras, né? Eu estarei com você, não vou largar você, vou estar te instruindo, eu vou estar te capacitando, né? Em outras palavras. E disse o Senhor, você, Gideão, ainda tem uma coisa, Gideão se sentindo ali um nada e o Senhor encorajando. E tem mais, Gideão, você vai destruir os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem, ou seja, os inimigos são grandes, a oposição é grande,
mas eu estou garantindo que você vai lutar com eles como se fosse um só homem, como se você estivesse lutando só com uma pessoa. Aqui está dizendo, você destruirá os medianitas como se estivesse lutando com um só homem, ou seja, a força deles seriam reduzidos, né? A quantidade não significa que você vai perder, mas sim a qualidade de quem está à frente, da qualidade de quem vai lutar, ou seja, quem está indo na sua frente lutar com você, por você, sou eu, né? E assim, né, você estará na posição confiante e eu estarei liderando e guerreando ao seu favor, né? Você vai destruir os medianitas, você vai lutar como se fosse um só homem. Eu, o Senhor, vou fazer, né? Nós podemos também recordar aqui que Josafá teve toda a instrução do Senhor, sabedoria, encorajamento, né? Para que eles viessem estar na posição de guerra juntamente com o seu povo, Judá e de Jerusalém, eles tinham que estar na posição, né? Porque o Senhor já tinha falado para eles assim, olha só, vocês vão ao encontro dos seus 3 adversários lá de peso, né? Mas quem vai lutar por você sou eu. Então vá, não tema, seja forte, corajosos. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles se colocaram pela manhã e foram ir. E durante a caminhada, eles começaram a entoar louvores ao Senhor. Entoar louvor ao Senhor, já agradecendo. Enquanto isso, a batalha espiritual, né, a batalha física lá, estava acontecendo. E o que aconteceu? Os adversários em si começaram a lutar, eles mesmos se mataram. Aí quem venceu lutou com outro adversário, né, outros exércitos, e quando o povo de Deus chegou no lugar, e quando chegou lá, o povo foi e contemplou com os olhos dele o agir de Deus, o que o Senhor já tinha determinado, o que o Senhor já tinha falado, né? Chegou lá, só tinha cadáver no chão, né? Então, eles já tinham agradecido a Deus e só contemplaram com os olhos. Isso mostra que Deus não fala, que tudo que Deus fala não caiu por terra. Eles confiaram, ficaram na posição e Deus honrou o nome de Jesus. Então, nós podemos ver, voltando aqui para Gideão, que aqueles homens não faria diferença, aquelas quantidades não faria diferença quando Gideão estivesse a lutar. O Senhor tiraria as forças deles e assim Gideão daria conta vencendo os adversários. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal. Eu vou deixar essa parte para outro vídeo, para não ficar muito grande e longo, né? Muito grande, mas o que eu quero dizer é que Gideão, ele foi escolhido para libertar o povo dele dos medianitas, né? E nós sabemos que toda batalha, tudo que Deus assume para fazer, quando nós a entregamos em oração, quando nós buscamos pela sua intervenção, oramos a Ele, né? Colocamos Ele à frente, né? Nós sabemos que o Senhor assume o controle, né, de toda a nossa batalha e nós devemos confiar e crer, né? O povo de Deus, né, eles agora deveriam confiar, né? Depois que oramos, nós já entramos no repouso. O povo de Deus, né, agora já tinha uma pessoa que iria libertar ele, né? O Senhor sempre vai ao encontro daqueles que se curvam, que mostra, né, o quanto depende, o quanto precisa do Senhor, né, naquela situação que está difícil, que está impossível,
reconhece que não é nada, mas com a ajuda do Senhor, com a mão forte dele, reconhece que o Senhor pode agir e pode dar vitória. Então o Senhor, ele vai assumir, ele vai guerrear e cada um de nós agora devemos permanecer de pé firme, perseverante em nome de Jesus. Isso mostra que agora o povo de Deus, né? Se eles oraram, buscaram o Senhor, porque eles já estavam se arrependendo, né, dessa distância que eles estavam do Senhor. E nós sabemos que longe do Senhor os filhos de Deus só têm a perder. Então, para você que está longe do caminho do Senhor, para você que está afastado do caminho do Senhor, volte para o Senhor, né? Não permita que o inimigo venha manter cativo, que o inimigo venha manter você distante, né? Roubando tudo que é seu, te fazendo escravo, te oprimindo, né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, que você se redime, vem para o Senhor, né? A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, ou seja, você vai estar habitando na habitação forte, no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente vai te guardar. O mal não vai te suceder, porque comprometido com Deus, o mal não vai tocar, porque Deus não vai deixar. Então, essa cobertura espiritual, ela passa a estar sobre aqueles que estão andando na obediência, daqueles que estão ali andando na lealdade para com o Senhor em nome de Jesus. Então, quem foi escolhido foi Gideão, né? E Gideão agora tendo o Senhor encorajando, o Senhor já mostrando para ele como que seria essa trajetória, relatando para ele, orientando para ele tudo que era necessário ele saber antes de iniciar já essa batalha. Então ele já iria, né, estar à frente de uma batalha completamente confiante no Senhor, não olhando, né, para a sua pequenez, para a sua experiência, né? Que ele não era experiente, mas quem disse que ele precisava de experiência? Deixa eu ligar aqui, a luz está por cima. Ele não precisava da experiência. Por quê? Porque a fé que estava no coração dele, a ousadia dele, já fez o Senhor achar graça, já fez o Senhor escolher quem estaria à frente para agir ali em prol do povo de Deus, né? Ou seja, a escolha de Deus é assim. Deus sempre quer modular, quer aperfeiçoar, habilitar como Ele quer para que os filhos dele venham fazer a sua vontade. Pois é, Deus vai instruindo, vai ensinando, vai forjando caráter, vai fazendo os filhos de Deus amadurecer para que possa seguir com a sua vontade, com os seus planos, né? Se você vê bem, Moisés, ele também não era um homem que era treinado para as coisas do Senhor, né? Vários aqui. Mas quem teve a habilitação e a aprovação de Deus, Deus foi dando ali a capacidade, foi dando ali, fazendo eles com a experiência que eles foi adquirindo, não está exercitando a sua missão, Deus foi trabalhando e assim eles já estava pronto, né? Moisés já estava pronto para passar o mar vermelho. Mas antes também de libertar o povo, um coração já endurecido do faraó, ele também estava sendo preparado, quanto o povo também. E quando saiu, ficou vagando pelo deserto. Sim, o Senhor, além de estar preparando Moisés, o Arão, além de estar preparando o povo de Deus, todos ali estavam sendo preparados. Porque Moisés nunca tinha passado o mar vermelho. Moisés nunca tinha liderado. Moisés nunca tinha pego essa missão. Então, quando ele pegou, o Senhor estava já trabalhando enquanto ele estava na missão. Então, aqui é uma missão também, né, que Gideão tinha e Deus estaria cuidando, indo até sendo com ele em todos os momentos ali. Bastava agora ele estar colocando em prática, sendo obediente ao Senhor em nome de Jesus, né? Então, nós vamos ver aqui que Gideão, né,
Vamos até o 16, porque o 17 eu vou deixar para o outro, vai ser segunda parte depois, né? E que nós entendemos que agora, firmado no Senhor, o povo de Deus firmado, voltado para o Senhor, eles agora teriam a proteção de Deus. Mas o que eu quero te dizer, você que já está no caminho do Senhor, você que não é um povo que está longe do Senhor, mas eu não estou distante do Senhor, não. O que Gideão está vivenciando, o que o povo israelita aí está vivenciando, eu estou vivenciando, mas só que eu não estou em desobediência, eu não estou longe do Senhor, né? E eu tenho visto essa devastação aí, eu tenho contemplado os adversários se levantando, né? E assim eu tenho ficado em desvantagem, mas eu estou na obediência. Você pode reivindicar o seu direito, você pode orar, você pode expulsar o mal para fazer cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então você não aceitando, você vendo a situação a qual está vivenciando, e mesmo estando na obediência, você pode sim se revoltar contra a situação e não aceitar essa situação. Mas no mundo espiritual você tem que agir assim, não aceitar, lutando, guerreando, batalhando no mundo espiritual. Não aceito o mal agindo aqui, atuando aqui, por um caminho entrou, por 7 vai sair, vai bater em retirada em nome de Jesus. Então você não aceitando, essa revolta no sentido de não aceitar, é você estar guerreando, batalhando, né, contra as obras do diabo, né, e colocando o inimigo para correr, colocando o inimigo no seu lugar, né, porque o Senhor chamou para liderar, chamou para estar por cima, não aceitando, mas sim reivindicando os seus direitos conquistados na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Então, né, quando nós estamos em obediência e vivenciando essas adversidades, problemas, ela vem surgindo, e nós não devemos aceitar. O Senhor conta com cada um de nós, porque nós temos que batalhar a nossa batalha no mundo espiritual, porque Deus vai fazer a parte dele. Mas se não nós não fizermos a nossa parte, não é só Deus que vai fazer. Nós temos que fazer, temos que reagir, temos que manifestar a fé. E o poder de Deus vai entrar em ação no nome de Jesus. Amém? Então, agindo como Gideão, né? Pode ter a certeza que você vai ver a manifestação do poder de Deus. Você vai deixar Deus satisfeito, né? Você indo com a fé e a certeza e confiança que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Você vai estar batalhando no mundo espiritual e assim o mal vai cair por terra, porque essa legião de demônios, principados e potestades, essa quantidade de demônios vai cair por terra em nome de Jesus, porque aqui o Senhor na frente, no comando, está espiritualmente fortalecido. O inimigo vai bater em retirada, né? Ele vai sair em nome de Jesus. As forças deles vão ser reduzidas, porque estamos unidos ao Senhor, estamos em batalha espiritual, né? Alicerçado com a nossa fé, em nome de Jesus, o mal tem que bater em retirada, né? E não se sinta menor, e não se sinta incapaz, porque com a palavra de Deus, você é mais do que vencedor, ou seja, você pode todas as coisas, né? Ele tinha que agora ir de cabeça erguida, firme, se colocar na posição e enfrentar agora o inimigo, né? O Senhor te chamou para estar agora assumindo seus direitos. Te chamou, né? Não importa a sua condição, não olha para a sua condição, né? Tinha acabado aqui o espaço, agora estou vendo onde eu parei. Então, o que acontece, né? Assim como o Gideão, você pode estar se sentindo, né, incapaz de realizar, de agir no mundo espiritual, mas não é assim não. Você tem que se fortalecer na palavra, sentir forte para você entrar nessa batalha aí com confiança, e o poder de Deus vai entrar em ação no nome de Jesus. Amém? Deus nunca erra nas suas escolhas. A escolha de Deus é certa, né? A escolha de Deus sempre é certa. A escolha do homem, muitas vezes, é uma escolha errada. Pois é.
Você vê que quando Samuel foi lá na casa de Jessé, pela orientação do Senhor, né, ungiu um rei, né, ele não sabia quem era, mas chegou lá e se deparou com os filhos de Jessé, né, os irmãos de Davi, todos estavam bem apresentáveis ali. E ele já achou que seria um deles, mas o Senhor advertiu, não é esse. Quando ele perguntou se tem mais um, ele disse, tem um filho meu que está lá atrás da malhada. Então mandou chamar e veio. Quando ele se apresentou, ele falou, é esse, o Senhor unge ele ungiu. Então a escolha de Deus não é a escolha no olhar, é a escolha, né? É a escolha que vem do coração, né? Porque o olhar é enganoso, o olhar. Mas o que o Senhor fala no coração, esse é o certo, né? E assim aconteceu. A escolha de Deus, né? Foi a escolha não do homem, mas de Deus. Davi foi a escolha de Deus, não de todos ali que estavam achando que seria um deles, né? Então, Gideão foi a escolha de Deus, né? E devemos aceitar a escolha de Deus, pois é. Ninguém pode aceitar, não está aceitando a escolha de Deus na sua vida. Mas Deus que está te escolhendo, você deve ser grata ao Senhor e dizer isso aqui, Senhor, fala que a tua serva, o teu servo ouve e vá avante, que Deus vai ser com você, em nome de Jesus. Amém? Eu estarei aqui no próximo vídeo, na segunda parte, né? Que estarei falando mais um pouco aqui de Gideão, que está nessa missão agora de resgatar o povo dele, dessa opressão. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de interagir aqui nos vídeos, deixando sua curtida, né, e visualizando até o final em nome de Jesus. Se vocês não me verem aqui no canal, nos vídeos eu estou aqui na plataforma aqui digital, comunidade, ali eu coloco o versículo do dia, a hora da leitura bíblica, ali vocês podem se alimentar por escrito e ser abençoado em nome de Jesus. Eu coloco alguns links ali também, que é dos vídeos mais compridos, né, e ali vocês podem acessar e já vai direto lá na pregação em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e fiquem na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, gente.